Esse vídeo é sobre a doença de Chagas. Foi descoberta 100 anos atrás por um pesquisador brasileiro, Carlos Chagas. É considerada uma das mais negligenciadas, com pouquíssimas opções de tratamento e afeta principalmente pessoas pobres de 21 países da América Latina, inclusive do Brasil. Bem, quando Carlos Chagas descobriu a doença, ele trabalhava aqui na Fiocruz. Vamos começar por onde tudo começou. Foi no interior de Minas Gerais, em 1909, que o pesquisador brasileiro Carlos Chagas fez uma das maiores descobertas da história da ciência brasileira. Este inseto, conhecido como barbeiro, transmite ao homem o parasita Trypanosoma cruzi, causador da doença batizada de Chagas, em homenagem ao médico que a identificou. O barbeiro, que se alimenta de sangue, vive e se reproduz nas fendas das casas de barro, muito comuns no interior do país. Ataca suas vítimas normalmente à noite e muitas vezes na área do rosto, o que lhe rendeu o nome de barbeiro. Carlos Chagas trazia as amostras para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde eram analisadas pela equipe chefiada pelo cientista Oswaldo Cruz. A doença de Chagas também pode ser transmitida durante a gestação de mãe para filho, nas transfusões de sangue contaminado, nos transplantes de órgãos e em menor escala por via oral. É uma doença que no comecinho da descoberta de Chagas se achava que não seria uma doença importante, e isso ao longo desses 100 anos se viu que na realidade é uma doença com uma carga de mortalidade e morbidade bastante alta, e hoje em dia se calcula em torno de 21 países com quase 8 milhões de pessoas infectadas, 14 mil mortes por ano. O que foi feito nesses 100 anos não foi pouco, uma doença desconhecida que hoje está mapeada. Se sabe muito da epidemiologia, da clínica, dos sintomas, mas por ser uma doença com as características de uma doença negligenciada, o investimento é pouco. Então você tem que ver como se investir para desenvolver tratamentos, seja para a fase aguda, seja para a fase crônica, seja para o adulto, seja para as crianças. Uma grande vitória nesses 100 anos foi a questão do controle do vetor. Isso foi uma mudança radical e é saudada como uma das grandes descobertas da saúde pública mundial. Mas o controle vetorial é bastante difícil, caro e não é realizado com eficiência em vários outros países. A doença de Chagas vem cruzando as fronteiras dos países endêmicos e começa a se tornar uma preocupação de saúde pública em países como Estados Unidos e Espanha, onde a migração de latinos é mais intensa. Nos Estados Unidos, estima-se que para 30 mil doadores de sangue, um esteja infectado pela doença de Chagas. Los Angeles concentra o maior número de casos, com um infectado para cada grupo de 7 mil doadores. Chagas também já cruzou os oceanos. Mais de 20 países já registraram casos da doença. E isso, na verdade, está motivando, nos últimos 5 anos, um pouquinho mais, está motivando uma redescoberta da doença de Chagas sob o ponto de vista de investimentos, de interesses em combatê-la, em controlá-la e em atender essa população que tem a doença. Meu nome é Antônia Nonata do Nascimento, tenho 53 anos, bem idade de 5 anos eu tenho a doença de Chagas. Fui descobrir, tenho 24 anos, 23 para 24 anos, e eu me trato aqui no IPEC, na Fiocruz, com doença de Chagas. Sou muito bem tratada. Tem muita gente por aí que está morrendo com a doença e não sabe, porque ele não faz um exame de sangue, porque o certo é fazer, todos os nordestinos têm que fazer o teste do Chagas. Se eles fossem diagnosticados numa fase inicial da doença, mesmo que não fosse na fase aguda propriamente dita da infecção, mas nos 2, 3, 4 anos posteriores ao episódio de contaminação, o tratamento ele é muito mais eficaz do que quando se pretende tratar um indivíduo com 40 anos de doença. A gente imaginar que a doença de Chagas aguda, que é o momento da infecção propriamente dito, só 1% desenvolvem quadros sintomáticos, e na maioria das vezes isso não é identificado como Chagas agudo, então na verdade nós temos uma doença silenciosa sob o ponto de vista do diagnóstico precoce. Então é quase impossível, vamos dizer assim, entre aspas, dar um diagnóstico na fase aguda, na medida que a maioria das pessoas não desenvolve nada. Os métodos diagnósticos ainda deixam muito a desejar. A maioria deles, eles são baseados na detecção do anticorpo, ou seja, da reação do organismo ao parasito, e
os que detectariam o parasito diretamente ainda estão na fase de desenvolvimento, e o é pouco. Pernambuco tem também uma participação muito importante no controle da doença em todo o país. Foi aqui em Recife que surgiu a primeira associação de portadores de doença de Chagas no mundo. E o PROCAP, o Pronto Socorro Cardíaco de Pernambuco, oferece um tratamento integral a mais de 2.000 pacientes chagásicos. Foi com essa ideia dessa assistência integral que há 22 anos nós começamos o ambulatório, evidentemente com todas as dificuldades de tratar uma doença negligenciada, né? Onde eu costumo dizer que na doença de Chagas a exceção é a facilidade, a regra é a dificuldade. Eu fiz esse exame, na qual deu soro positivo, ou seja, eu era um portador de Chagas. Aí eu perguntei para ele, e agora, doutor? Agora eu já sei o que é que eu tenho. Aí ele disse-me assim, agora ou você coloca o marca-passo ou morre. Passou o primeiro marca-passo, o segundo, o terceiro, quando foi, já no quarto já era aqui em cima, né? É certo? Quantos é uma coisa mais simples. 6. O paciente chagásico, na idade de 30 a 50 anos, é o responsável pelo maior número de implantes de marca-passo. Porque de todas as doenças cardíacas que atingem, por exemplo, o músculo do coração, a doença de Chagas é aquela que mais provoca a morte súbita. E qual é o grande problema da morte súbita? É aquela morte que ocorre sem nenhum prévio aviso, no sentido de que a família muitas vezes, ou nem o próprio paciente sabia que era chagásico. Não estou mais trabalhando direito. Estou afastada do serviço. Eu não posso lavar roupa, não posso passar roupa. Ou do cansaço. Eu estou aqui mais sinto cansada, vou tomar banho, sinto canseira nas pernas, no banheiro. Eu vejo a hora e falo, puf, caí. E o pessoal não quer me aposentar. Eu vou viver de quê agora? Me diga. A gente precisaria de ter um medicamento definido para isso. E não temos. A última droga foi lançada no mercado tem 36 anos, que seria o benzidazol. Então essa é uma droga que, infelizmente, ela não tem uma eficácia desejada, ela tem um perfil de efeitos colaterais que também não seria o ideal. É provável que agora, com todo o empenho, né, dos Médicos Sem Fronteiras, né, que a partir daí surge a DNDi, nós realmente avancemos no sentido de procurar drogas mais eficazes e, sobretudo, que tenham um perfil de efeito colateral mais aceitável. Nós tínhamos o benzonidazol adulto, mas para administrar nas crianças era necessário fracionar o comprimido em várias partes, inclusive para as crianças bem pequenininhas, às vezes tínhamos que fracionar em 12 partes. E isso trazia, de uma determinada maneira, uma incerteza sobre se a criança estava recebendo uma administração correta. O tratamento de crianças com Chagas vai ficar mais fácil e mais seguro. Nós estamos aqui na área de produção do LAFEP, Laboratório Farmacêutico de Pernambuco, onde, junto com a DNDi, está sendo desenvolvido o benzonidazol pediátrico. É um comprimido dispersível, um comprimido que não vai precisar ser macerado, nem triturado, nem a mãe vai ter problemas para poder administrá-lo. Ele simplesmente vai colocar numa porção de água, numa porção de leite, numa porção de suco, ele vai se dispersar tranquilamente e com isso o médico vai ficar muito feliz porque é garantia de que a dose exata para aquela criança, para aquele peso da criança vai estar garantida. Nós assumimos um compromisso com o DNDi, assumimos um compromisso com o Ministério da Saúde do país para que esse medicamento seja colocado para todo mundo, já que ele é um medicamento órfão. Somente o LAFEP fabrica hoje no mundo esse medicamento para o combate à doença de Chagas. Nós estamos colocando ele a um preço acessível para as instituições governamentais e não governamentais. Chagas é uma doença negligenciada porque falta investimento para pesquisar e desenvolver novos tratamentos. Os que estão disponíveis existem há quase meio século e, na maioria dos casos, não são eficazes. Essa realidade começou a mudar há 5 anos, quando foi criada a DNDi. A DNDi tem um compromisso de longo prazo para avaliação de novas opções de tratamento para a doença de Chagas. Entre a estratégia de longo prazo, parcerias com centros acadêmicos, institutos de pesquisa, com a indústria, né, na triagem de novas moléculas,
E a médio prazo, selecionamos dois projetos principais, um que seria a avaliação de compostos azólicos, uma classe de compostos hoje utilizados como antifúngicos e que que é considerada mais promissora para avaliação, e também a estratégia de combinações. Neste momento de comemoração da descoberta da doença de Chagas, o centenário, do ponto de vista da pesquisa e do desenvolvimento, do ponto de vista da NDI, não há muita coisa para celebrar. Temos 8 milhões de pessoas infectadas, mais de 100 milhões de pessoas a risco de contratar a doença, mas continuamos com tratamentos adequados e não eficazes, falta de diagnósticos. De todo o dinheiro posto para a pesquisa e desenvolvimento de doenças negligenciadas, somente 0,25% é posto na doença de Chagas. É muito pouco. Eu acho que isto demonstra bem que a doença de Chagas é a mais negligenciada dentro das doenças negligenciadas. A nossa reportagem termina aqui, mas você não vai deixar que Chagas fique esquecido por mais 100 anos, vai? Se você não sabe o que fazer, comece convidando seus amigos para assistir a esse vídeo. Quanto mais se falar de Chagas, menos ela será negligenciada. E quem sabe, muito em breve, milhões de pessoas possam se beneficiar de novos e melhores tratamentos. Então, faça a doença de Chagas sair do esquecimento. Participe desta campanha.